Olá pessoal, vamos continuar a ler o Fédon, um dos últimos momentos em que Sócrates está conversando com seus amigos, com seus alunos, discutindo sobre a imortalidade da alma. E aqui ele nos dizendo sobre essa possibilidade de ser mais puro para observar a verdade quando se está fora do corpo, porque os sentidos eles criam como que um obstáculo. Isso ele estava falando começando a dizer, né, nessa última parte, e agora eu continuo aqui. Segue-se de todas estas considerações, prosseguiu Sócrates, que os autênticos filósofos devem pensar e dizer entre si coisas como estas. Parece que a morte é um atalho que nos conduz ao fim, pois que, enquanto tivermos o corpo associado à razão no nosso estudo, enquanto a nossa alma for contaminada por esse mal, jamais atingiremos completamente aquilo que desejamos, dizendo nós que o objeto dos nossos desejos é a verdade. De fato, o corpo causa-nos mil dificuldades pela necessidade em que estamos de o alimentar, e se advêm doenças, ficamos impedidos de continuar no encalço do real. O corpo invade-nos com amores, desejos, receios, quimeras de toda espécie, inúmeras frivolidades, de tal modo que, como é uso dizer, ele nos tira verdadeira e realmente toda a possibilidade de pensar. Guerras, desavenças, batalhas têm como única causa o corpo e os seus apetites. De fato, só se faz a guerra para juntar riquezas e somos forçados a juntá-las por causa do corpo, cujo serviço nos prende em escravatura. A consequência de tudo isso é que não temos vagar de nos consagrar à filosofia. Mas o pior de tudo é que, mesmo que ele nos dê algum vagar e nos dediquemos ao exame de qualquer coisa, o corpo intervém constantemente nos nossos estudos, lança-lhes a perturbação e a confusão e paralisa-nos ao ponto de nos tornar incapazes de discernir a verdade. Temos efetivamente como demonstrado que, se alguma vez quisermos ter um puro conhecimento de qualquer coisa, é necessário separar-nos dele e olhar apenas com a alma as coisas em si mesmas. Só alcançaremos, segundo parece, aquilo que desejamos e pretendemos amar, a sabedoria, depois da nossa morte. Tal como prova o nosso pensamento. Durante a nossa vida, nunca. Se efetivamente é impossível, enquanto estamos com o corpo, conhecer alguma coisa puramente, de duas uma, ou tal conhecimento nos é absolutamente interdito, ou consegui-lo-emos depois da morte, porque então a alma encontrar-se-á sozinha, sem o corpo, mas não anteriormente. Enquanto permanecermos em vida, parece-nos que o melhor meio de nos aproximarmos do conhecimento será o de não ter, tanto quanto possível, qualquer comércio ou comunhão com o corpo, salvo em caso de absoluta necessidade, nunca nos deixando contaminar pela sua natureza e permanecendo puro das suas máculas até que Deus nos liberte dele. Aqui tem tanta coisa, vou falar algumas, claro, né? Aqui, claramente, Sócrates nos falando sobre os apetites do corpo, né? E os perigos do desejo, da perturbação, da confusão e do egoísmo e de tudo o que nos faz, né, querer alguma coisa, ter uma intenção que não é uma intenção pura e real em função desses desejos, desse nosso corpo animal, né? Então a gente acaba, por tanto desejo,
a gente acaba ficando incapaz de ver a verdade. Além disso, ele está nos falando aqui também, né? Como é que a gente poderia analisar alguma coisa com a mais absoluta pureza? Porque quando eu olho para um objeto, geralmente eu já estou, né, eu separada desse objeto, e muitas vezes eu já estou julgando alguma coisa. Dificilmente, enquanto eu dentro do meu corpo olho para um objeto e vejo o objeto nele mesmo, sem fazer dentro de mim qualquer julgamento sobre aquilo que eu estou vendo, né? A gente tem essa dificuldade, né, enquanto seres manifestados, de poder utilizar a razão pura, né? O Kant, ele fala muito sobre esse assunto, inclusive, né? Então, ele aqui, o Sócrates, nos chamando para essa dificuldade enquanto seres encarnados de permanecer na vida de uma maneira pura. Então ele diz: quanto menos interesse eu tiver no meu corpo, quanto menos eu comercializar as minhas relações com as coisas, que eu tiver necessidades ou interesses de ganhar alguma coisa, né? Quando eu tenho isso, eu estou contaminado. Quanto menos eu tiver isso, mais puro eu vou estar e mais perto da possibilidade de enxergar um pouco mais da realidade estarei. Então, portanto, né, se é da minha natureza animal, enquanto um ser encarnado, uma alma num corpo, né, essa dificuldade toda, quando eu estou liberto do meu corpo físico, a possibilidade aqui ele dizendo dessa alma poder, né, examinar as coisas na sua pureza, sem essa perturbação, vendo as coisas mais como elas realmente são. E, portanto, né, ele novamente defendendo aqui a morte como uma possibilidade de libertação daquilo que aprisiona. Muito bem, continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.